Marcos, capítulo 4, 35. E o tema que eu quero compartilhar nesta manhã é Keep Calm. Tô chique, né? Keep Calm. E confie. O que significa Keep Calm? É uma expressão em inglês que significa acalme-se, né? Eu achei interessante essa expressão e essa frase em inglês, porque a frase original, keep calm and carry on, que é fique calmo e siga em frente, continue, ela significa essa expressão, e originalmente foi um cartaz motivacional criado pelo governo britânico em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, para ser usado caso houvesse uma invasão alemã. Então eu dei um Google, né, para variar, fui lá no ChatGPT, perguntei o que significava, claro, né, hoje a gente não vive mais sem a tecnologia, e ele me deu essa informação. Então foi um cartaz motivacional que o governo britânico, ali na Segunda Guerra Mundial, ele preparou para distribuir para as pessoas, para a população, caso houvesse uma invasão alemã. Mas só em 2000, um exemplar desse cartaz foi descoberto ali no sebo da Inglaterra, né, do governo, e a partir daí se tornou um ícone de divulgação. E aí as pessoas começaram a usar, keep calm, tome um chá, keep calm, relaxa, keep calm, tome um café, keep calm, vai assistir um filme, enfim, qualquer outra coisa. E aí, como um bom humano que nós somos, a gente vai mantendo essa criatividade. A ideia por trás dessa expressão, olha que interessante, a ideia por trás da expressão é manter a serenidade, a perseverança, mesmo em tempos difíceis. Então eles estavam ali quase que preparando para uma invasão, né, alemã na Segunda Guerra Mundial, e o governo já estava preparando o povo, dizendo, olha, vamos manter a serenidade, acalme-se, vamos perseverar, mesmo em tempos difíceis. Então a frase se tornou um símbolo de resiliência e otimismo, né? Então eu aproveitei aqui essa expressão, dizendo acalme-se e confie, com base no texto de Marcos, capítulo 4, que nós vamos ler agora, do versículo 35 ao 31. Todos acharam? Ninguém achou? Só o Anderson que achou? Então tá bom, então nós vamos ler. 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se o quê? Grande bonança, ou completa bonança, como diz a minha tradução. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Keep calm e confie. A primeira aplicação desse texto para nós, desse trecho, né, dessa experiência dos discípulos com Jesus, é que Jesus também está desse outro lado. Versículo 35 e 36, Jesus estava ali com seus discípulos, pregando para a multidão, e disse, vamos para o outro lado. Imediatamente eles foram, e outros barcos também o seguiam. A ideia principal aqui que os comentaristas deixam desse texto, que a iniciativa de Jesus de atravessar o mar da Galileia para o outro lado, é porque lá era uma região mais de gentios, ou seja, dos não-judeus. Isso mostra aqui a expansão, o interesse, a iniciativa de Jesus em expandir a sua missão às pessoas também que não eram judeus, aos gentios, como ele chama. Então essa iniciativa de Jesus ir além das fronteiras judaicas, levar a sua missão
levar as suas boas novas, levar o seu evangelho a essas pessoas que também precisavam ouvir, porque ele veio para o mundo, ele veio para todos. E o ir para esse outro lado também, nós podemos aplicar em outras circunstâncias da vida. O barco pode ser a nossa vida, ok? O barco pode representar a nossa vida, que está no mar, que é esse mundo, que de vez em quando está calmo, está lindo, maravilhoso, mas de vez em quando vem uma onda e te dá um caldo. E você fica desorientado, sem saber o que fazer. Se você é o que não sabe nadar, você precisa de alguém que te socorra. Senão, o mar vai te levar, né? Mas trazendo essa aplicação para a nossa vida, de como as situações, as circunstâncias da vida vêm sobre nós, a gente pode entender que ir para o outro lado faz parte da caminhada. Primeiramente que a caminhada cristã exige de nós novos desafios. E na vida também não cristã, podemos assim dizer, a vida comum do nosso dia a dia, a gente também precisa ser desafiado. A gente também vai levando a vida e caminhando e progredindo a cada dia. E muitas vezes esse outro lado pode ser uma coisa de desafio no trabalho, na família, na vida social, na vida pessoal, mas pode ser também situações que podem nos deixar um pouco desconcertados, um pouco atrapalhados. Mas fique calmo, Jesus também está desse outro lado. Jesus também está desse outro lado, que nós passamos por dificuldades ou que nós passamos por tribulações. A gente sabe que seguir Jesus não significa ausência de luta, sim ou não? A gente sabe que seguir Jesus é também passar por lutas, sim ou não? Sim. E por que muitas vezes nós ficamos tão aborrecidos quando a luta vem na nossa vida? Porque muitas vezes a gente faz como esses discípulos: o Senhor não está nem aí para mim. Na verdade, era isso que eles queriam dizer: o Senhor não se importa, a gente vai morrer. Eu não estou aguentando mais essa situação. Porque muitas vezes, quando as lutas vêm, a gente fica bravo, a gente fica aborrecido. E a gente se coloca muitas vezes dentro de uma bolha e a gente pensa que o universo está conspirando contra nós. Mas o texto mostra uma informação interessante no versículo 36, que deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam, e outros barcos também acompanhavam. Oi? Está me ouvindo? Alô? Tem na escuta? Tá, né? Outros barcos também o acompanhavam. Se outros barcos acompanhavam e a tempestade veio no mar, o que isso significa? Que não foi só o barquinho dos discípulos que estavam sendo balançado pelas ondas, pelos ventos, o mar forte e bravo. Outros barcos também estavam na mesma situação. Significa que outras pessoas estão passando por situações iguais, parecidas do que a gente. Que a gente não está sofrendo sozinho. Que a gente não é o único sendo a vítima do universo que está conspirando contra a gente. E aí às vezes tem gente que pensa assim: mas ninguém sabe o que eu estou passando. Mas a gente também não sabe o que a outra pessoa está passando. Aí deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Pensa aí na sua luta, no seu problema, no problema que você está enfrentando atualmente. Agora, olha para a pessoa do seu lado e tente imaginar o que ela está vivendo. De preferência, se não é da mesma família. Você consegue imaginar o que a pessoa está vivendo, o que ela está passando nesse momento da vida? A gente não imagina. A gente não sabe. Eu sei das dificuldades de alguns aqui, né? Por sermos líderes da igreja, a gente acompanha, mas eu não sei o que todos aqui estão passando. A dificuldade que vocês estão passando. E vocês também não sabem as dificuldades que passamos no nosso dia a dia. Então você não é o único, o seu barco não é o único, tá? Pode ficar tranquilo, estamos no mesmo barco, estamos também no mesmo mar da vida,
sendo balançados e jogados de um lado para o outro, porque não está fácil para ninguém. É ou não é? Não está fácil para ninguém. Mas quando Jesus nos chama para avançar, quando nós caminhamos na nossa vida, no nosso dia a dia, nosso trabalho, família, na nossa caminhada espiritual, e estamos desse outro lado, esse outro lado que pode ser uma crise, pode ser um desemprego, pode ser uma doença, pode ser um diagnóstico, pode ser qualquer coisa que venha abalar a sua vida, as suas emoções, venha te tirar do eixo. Jesus também está desse outro lado. Jesus não está falando para você, vai para o outro lado. Jesus não falou para os discípulos, vai para o outro lado. Ele disse, vamos para o outro lado. Ele está desse outro lado. Essa situação aí que você está vivendo, que você não é o único, não é a única, pode ficar tranquilo, que você não é o único que está sendo balançado. Todos nós estamos sendo balançados. Jesus está também desse outro lado. Ele está contigo. Ele está comigo. Hã? Amém. Ok. Amém? Jesus também está desse outro lado. Então, fique calmo. Fique calmo. Confie que Jesus está com você. A segunda lição aqui nesse texto e a aplicação está no versículo 37 e 38, que diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Ou seja, se alguma coisa não acontecesse ali, eles iam afundar. E o interessante nesse texto, que é um trecho que está em Mateus e em Lucas, e eles colocam algumas expressões diferentes. Lá em Marcos, que é o texto que a gente está seguindo, está assim: Senhor, não te importas que morramos? Eu não sei o ponto, né? O segundo é: não permita que o medo roube a sua fé. Não permita que o medo roube a sua fé. Em Marcos está assim: mestre, não te importa que morramos? Em Mateus está: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E em Lucas está: mestre, vamos morrer. Isso mostra a vulnerabilidade humana e como cada pessoa reage diante da crise. Tem uns que são mais dramáticos. Você não se importa comigo, você não está nem aí, olha só. Outros assim: Senhor, não vou morrer, já estou afundando, já estou aqui, ó, precisando fazer as manobras médicas para voltar à vida. Outros falam assim: ops, tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Cada um reage de um jeito. E aí esse aqui de Marcos, que eu não sei quem ele foi, talvez cada um tenha falado uma coisa: Senhor, você não se importa que eu estou morrendo, que nós vamos morrer? E o lado humano de Jesus, eu tentei imaginar o lado humano de Jesus, homem, falou assim: hello, eu estou aqui também, se você morrer eu morro, eu também estou aqui no barco. Só que era o Jesus também divino, Deus, Criador do céu e da terra, que estava naquele barco, por sorte dos discípulos e para nossa sorte também. Ele está no nosso barco, Ele está na nossa vida, e a gente não pode permitir que o medo roube a nossa fé. E o texto está dizendo que o barco ia se enchendo de água. Era a gravidade da situação, era tensa. Você imagine. Eu fiquei pensando: gente, eu não sei nadar. Quando vem uma onda, que eu vejo que ela vai bater na minha cintura, eu já saio correndo de medo. Você imagina uma onda que vai te cobrir. Não dá tempo nem de chorar. Não dá tempo nem de pedir socorro. Então tem situações que são realmente difíceis, um momento de desespero. E eu imagino que eles estavam ali tentando tirar a água do barco. Enquanto tirava um balde, vinha 2. Tirava 2 baldes, vinha 5. Porque as ondas estavam muito fortes. Mas mesmo caminhando com Cristo na nossa vida, às vezes nós somos, sim, afetados pelo medo. Porque muitas vezes o barco da vida vai se enchendo de medo, de preocupações, as perdas, né, as questões que muitas vezes nós enfrentamos. Mas o que o texto quer mostrar para nós é que Jesus está presente. E isso faz toda a diferença. Aqueles que o barco acompanhava, Jesus não estava com eles.
apesar deles também terem sido beneficiados com o poder, com a ordem de Jesus. Mas Jesus está na nossa vida. Ele está conosco. Ele está desse outro lado. E como Ele está conosco, nós não podemos deixar o medo ser maior do que a nossa fé. Assim como Pedro, que quando disse para Jesus, se é mesmo o Senhor, então manda que eu vá ao seu encontro. E Jesus disse, venha. E Pedrão falou assim, agora. Você é o único ser humano na face da terra que vai andar sobre as águas sem ter uma prancha de surf nos pés. E ele foi. Mas o texto vai dizer que quando ele olhou e ao volta e viu as ondas, ele teve medo. Porque quando a gente tira os olhos de Jesus, quando a gente desvia o foco, a gente afunda. Quando a gente começa a olhar o tamanho dos nossos problemas, quando a gente começa a ver a gravidade da situação, a gente tira o foco de Jesus, do quão Ele é poderoso, do quão Ele é majestoso e de que Ele está conosco. E o silêncio de Jesus, muitas vezes, o silêncio de Deus, não significa indiferença, mas significa que Ele está no controle, Ele está ali. Ele está ali para testar a nossa fé. E que a gente precisa sair do modo reclamação, do modo acusação, que a gente começa, Deus não se importa, Deus não vê, o senhor não está vendo que eu não estou aguentando nessa situação, porque a culpa é do governo, porque a culpa é desse, é daquele. A gente começa, né, a colocar a culpa nos outros. A culpa é minha e eu coloco o que quiser, e aí eu vou distribuindo culpas. E a gente precisa sair desse modo e transformar a nossa angústia em oração. Transformar o nosso medo em entrega. Transformar a nossa tristeza em submissão. Transformar a nossa frustração em esperança. Eu vou falar de novo. Devemos transformar a angústia em oração. Está angustiado? Vá orar. Está com medo? Se entregue diante de Deus. Está triste? Se submeta ao senhorio de Jesus. Está frustrado? Busque nele a esperança que você não vai achar em nenhum outro lugar. Porque muitas vezes o silêncio de Jesus é um convite para exercitar a nossa fé. Amém. Amém? Amém. O silêncio de Deus é um convite para nós exercitarmos a nossa fé. Então, não deixe que o medo, que o desânimo roube a sua fé. Não tire os olhos do autor e consumador da nossa fé. Se a gente olhar para o lado, se a gente olhar para os problemas, a gente afunda. Mas Jesus está contigo. Amém? Terceira lição: nada está além do poder de Deus. Nada está além do poder de Deus. Vamos ler o versículo 39. Podemos ler juntos? 1, 2, 3. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada está além do poder de Deus. Esse episódio e aquele que eu citei antes de Pedro são os únicos em que Jesus dá ordem para a criação, para a natureza. Onde alguma coisa difícil está acontecendo e ele mostra que ele também é Senhor sobre a criação e ela obedece imediatamente. Bom, que Jesus tem poder sobre toda a criação, sobre todas as coisas, a gente não tem dúvidas. E muitas vezes eu fico pensando que ele não tem o controle, não porque ele não quer, mas porque eu não quero muitas vezes. Eu não tenho o controle total da minha vida porque eu atrapalho. Porque muitas vezes eu quero as coisas do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do meu jeito e eu quero, fazer com que ele faça do meu jeito. Mas a gente precisa entender que ele é Senhor de todo o universo, de toda a criação, e nada está além do poder de Jesus. Então, a questão aqui é que ele controla o vento, ele controla o mar, ele pode também nos ajudar nas nossas situações, nas nossas questões, mas a questão é,
é o quanto nós confiamos na presença de Deus e o quanto nós confiamos nesse cuidado e nessa proteção. Se muitas vezes a gente reclama, a gente murmura, a gente fica aborrecido, a gente fica chateado, quanto nós confiamos que Ele está conosco? O quanto nós confiamos na Sua palavra? O quanto a Sua palavra encontra o nosso coração atribulado, angustiado, e esse coração angustiado, aflito, encontra descanso, encontra bonança nesse desespero que é muito mais interno do que externo. Porque eu fiquei pensando, Jesus dá ordem para a natureza, para as questões, é fácil. E o quanto nós permitimos que Ele acalme aqui dentro? Aqui dentro. É ou não é? Muitas vezes a gente está assim, sereno. Estou vendo vocês aqui olhando para mim. Nossa, não estou entendendo nada do que ela está falando. Oh, que legal. Mas só Deus sabe quantos pensamentos estão aí na sua cabeça. E talvez tenha uns aqui que eu estou olhando e está assim, não está nem aqui. Ele nem sabe o que está acontecendo. Ele nem sabe que hora que acaba logo, porque já está me dando fome. E eu quero ir embora comer. Então, cada cabeça aqui, eu sei, eu estou lendo o pensamento de vocês. Revelando o segredo aqui, tá? Estou lendo. Eu não tenho esse poder e eu nem quero. Deus me livre. Eu nem quero esse poder de elementos. Deixa para Deus, só Ele pode. Mas então, quando nós estamos nessa turbulência, como é que ela vai ser acalmada? Ouvindo a voz de Jesus. Jesus disse para o mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. O mar e o vento ouviram a voz de Jesus e acalmou. E nós? Quando nós estamos aflitos, perturbados no nosso interior, na nossa mente, nós estamos conseguindo ouvir a voz de Jesus? Fala assim, mas como é que eu vou ouvir? Uai, lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você estiver aflito, perturbado, perturbada, angustiado, leia a palavra e ela vai falar com você. E ela vai te dar paz. Ela vai trazer a bonança. Ela vai trazer a esperança que você precisa. Aleluia. Então, se nós soubermos recorrer à palavra poderosa de Jesus, talvez não estaríamos tão ansiosos. Talvez não estaríamos tão desanimados. Talvez não estaríamos tão estressados. Talvez não estaríamos na rede social, no YouTube da vida, sei lá onde, e tentando levar a vida de qualquer jeito, mas nós pararíamos mais para ouvir a voz. Porque é só ouvindo a voz de Jesus que vai acontecer uma transformação radical. Os discípulos estavam apavorados, mas quando Jesus falou, tudo se transformou. Fez-se completa bonança. Fez-se completa bonança. Quando Jesus falou, a transformação radical, o medo foi transformado em confiança, a angústia, o desespero em alívio e a turbulência em estabilidade. Então, que nós possamos permitir que Deus acalme o nosso interior. Que Ele acalme esse coração aflito e angustiado. Quando você se encontrar nesse desespero, na tribulação, na dificuldade, primeira coisa que deve vir à sua cabeça: vou orar, vou ler a Bíblia, vou falar com Deus. E nós possamos, nesse caos interno, nós possamos, nessas emoções desorganizadas, nas muitas vozes, na mente acelerada, nos pensamentos confusos, que nós possamos nos reequilibrar. A palavra de Deus, que é o nosso eixo, que é a nossa firmeza, a nossa rocha. Amém? Porque nada está além do poder de Deus.
que a gente não apenas saiba disso no conhecimento, no nosso intelecto, mas na nossa vida prática. Amém. Na nossa vida prática. Está difícil? Dá vontade de desanimar? Dá vontade de jogar tudo para cima e falar, não quero saber de mais nada? Saiba que a palavra de Deus tem o que eu e você precisamos. Ela tem essa substância, ela tem essa estabilidade que nós precisamos. E em quarto e último lugar, quarta aplicação, fique calmo e confie, é que Deus espera mais de nós. Vamos falar isso juntos? Fique calmo e confie, é que Deus espera mais de nós. Vamos ler o versículo 40 e 41 juntos? 1, 2, 3. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o mar e o mar lhe obedece? É que Deus espera mais de nós. Como assim? O problema dos discípulos não foi falta de fé. Eles tinham fé. O problema ali é que eles não tinham fé suficiente para enfrentar aquela situação naquela proporção. Então, a gente tem fé. A gente tem fé. Você fala assim, você sabe... Deixa eu perguntar aqui. Você sabe dirigir, Sônia? Sabe sim. Você tem carta? Tem. Sabe dirigir? Não. Tem carta? Tem. Como assim? Você comprou sua carta? Não comprou, né? Sabe dirigir? Você dirige? Não. Tem pessoas que sabem dirigir. Tem até habilitação. Dirige? Não. Porque ela não tem a prática necessária para pegar esse trânsito caótico de Campinas, ou até mesmo para ir na rua, que tem as subidas. Quem aqui, no início que aprendeu a dirigir, já falou assim, meu Deus, e agora? Tá aquela terona na sua frente, você fala assim, salve-se quem puder, sai da minha frente, porque eu não posso. Não é, amigo? Eu era assim, eu me lembro até hoje, domingo que eu paguei, quando eu fui tirar a carta, e o Léo me levava para a faculdade para eu ir treinando. E na chegada da faculdade tinha uma ladeira, ele do meu lado, e eu dirigi. Eu acelerava o carro, morria. Eu ligava o carro, morria. E aquela fila de carro atrás de mim. Sabe o que eu fiz? Puxa, eu freio de mão, desci do carro. Falei, tchau. Eu falei, eu não aguento mais passar bico. Eu falei assim, coitado, você vai pra onde? Eu falei, vou a pé. Tamanho foi o vexame que eu passei. Eu não sei o que era pior. Né? Se ficasse dentro do carro e ninguém me visse, não, eu saí. Aí todo mundo viu, assim, ó lá, topeira, não sabe nem dirigir. Mas eu paguei assim, nunca mais eu esqueci. Eu falei assim, nunca mais. Eu vou pegar uma ladeira, se eu ver que o sinal está fechado, eu vou ficar lá na beira da ladeira, lá no pé. A hora que abrir o sinal, eu vou. Gente, como diz o meme, além de não ser fácil, ainda é difícil. Bom, Deus espera mais de nós. Talvez você sabe que a vida tem situações difíceis. Você tem fé, mas tem fé o suficiente para passar por algumas questões, por alguns problemas, por algumas lutas, assim como os discípulos. E com certeza a gente poderia criticar os discípulos, falar assim, gente, Jesus estava no barco com eles. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente fala que tem fé, que tem fé, que tem fé. Quando a coisa aperta, você fala assim, Deus, me erra, Senhor, pelo amor de Deus, muito mais. Olha só, de novo. E a gente fica estressado e agoniado e questionando por que aquelas coisas estão acontecendo. E a pergunta que Jesus fez para os discípulos foi, por que vocês estão com tanto medo? E Jesus poderia perguntar para nós, por que você está tão revoltado? Por que você está tão desanimado? Por que você está tão negligente? Por que você está incrédulo? Por que você está guardando tanto rancor, tanta mágoa no seu coração? Oramos aqui no momento do louvor sobre perdão. Por que você está assim?
Olha o que eu fiz por você, olha o tanto que eu te perdoei. Você não pode perdoar o outro que te ofende? E às vezes a gente fica, também com essas inquietações internas, que Jesus pode fazer essas perguntas para nós. Por que você está assim? Não estou entendendo. Eu estou aqui e eu espero mais de você. Olha, por que eu coloquei aqui é que Deus espera mais de nós? Nós servimos o Deus, o Criador do universo, o Senhor dos senhores, e nós sabemos disso. E sim, Ele espera mais de nós. Ele espera que a gente tenha fé, mais fé do que a gente já tem. Jesus talvez faça a pergunta para nós: vocês ainda não sabem com quem vocês estão andando? Foi essa pergunta que Jesus fez para os discípulos. Vocês ainda não entenderam quem vocês estão seguindo? Do que vocês estão com medo? Vocês não têm fé. Então, a nossa oração muitas vezes, ao invés de ser: Senhor, me livra disso, me livra dessa situação, me tira dessa situação, a nossa oração tem que ser: Senhor, me ensina a passar por essa situação, sem perder a fé, sem deixar que ela seja roubada, sem perder a paz e sem perder a esperança. E que da nossa boca, ao invés de sair queixas amargas, ou até mesmo pedidos infantis, ou falas imaturas, como: Senhor, não se importa que morramos, mas que da nossa boca saiam palavras maduras, como a de Jó: nu saí do ventre e nu eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Ele espera mais de nós. E aí, veja só como Ele espera mais de nós. O versículo 41, os discípulos ficaram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E Jesus fala assim: é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Porque eu quero que você experimente o que você ainda não experimentou. Eu quero que você viu o que você ainda não viu. Eu quero que você sinta o que você ainda não sentiu. Eu quero que você conheça o que você ainda não conheceu. Eu quero que você experimente mais, e mais, e mais. Eu espero mais de você. Eu espero mais de você. E Deus espera mais de nós. Amém? Amém? Muito mais de nós. Deus não quer que a gente fique aqui no rasinho. Deus não quer que a gente fique no conhecimento, na experiência superficial. Ele quer nos levar mais longe. Ele quer nos levar mais longe. E você sabe como a gente vai conhecer mais a Deus? Passando por mais lutas e por mais dificuldades. É isso. Em que momento Jesus demonstrou o seu grande amor por nós? Quando Ele foi crucificado naquela cruz. Quando Ele foi traspassado naquela cruz. Ali foi o ato visível do amor de Deus por nós. Foi o máximo do seu amor, da sua entrega. Então, sim, Ele espera mais de você. Graças a Deus. Sim, Ele espera mais de mim. Então, está doendo? Ele espera mais de você. Está difícil? Ele espera mais de você. Está complicado? Ele espera mais de você. Como eu disse antes, que a gente transforme a nossa angústia em oração, a nossa tristeza em submissão, a nossa frustração em entrega, dizendo: Senhor, louvado seja o nome, louvado seja o Senhor. Está difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo. Sim, igreja, Deus espera mais de nós. Ele disse lá desde o início: no mundo terão aflições, mas por quê? E vocês também vão vencer. Ele espera mais de nós. A gente não pode arregar na primeira luta, na primeira dificuldade. Que a gente possa crescer e andar de glória em glória. Olha que nós cantamos aqui: vamos de glória em glória. É bonito quando a gente está cantando, né? É lindo, é maravilhoso, assim.
De glória em glória. Mas como é que a gente vai de glória em glória? Venci essa luta, vou vencer a próxima, que vou vencer a próxima, que vou vencer a próxima, que vou vencer a próxima. De glória em glória é isso. De glória em glória, quando eu venci aqui, vem a próxima, eu vou vencer também, porque Ele está comigo. Não existe pódio sem competição. Não existe corrida, não existe troféu se a gente não se dedicar, se a gente não correr, não competir, não treinar. Não existe. O problema é que a gente vive um momento hoje onde a gente quer coroa quer troféu sem pagar o preço. Não existe. Não existe. E sabe de uma coisa? Quando a gente se entrega a Deus, de fato, na luta, a gente é transformado de tal forma, que você não se vê mais sem aquela transformação. Quando uma situação muito ruim, muito dura, muito difícil acontece na sua vida e você se submete, você olha para trás e diz assim: Deus, eu jamais serei o mesmo depois disso. Agora eu entendo o que é transformação. Porque eu me lembro muito bem uma pregação que o Léo fez aqui um tempo atrás. Ele disse assim: Deus não quer que a gente melhore. Deus não quer que você melhore. Deus quer que você seja uma nova pessoa. Uma pessoa diferente do que você é. Uma pessoa transformada. Amém? Gente, olha que coisa simples, bem boba o que eu vou falar aqui. Depois que um milho de pipoca estoura, não tem como a pipoca voltar a ser milho. Depois que a gente conhece a Jesus, que a gente se permite ser transformado por Ele, porque Ele espera mais de nós, não tem como voltar. Se voltar, é porque não foi transformado. É porque não teve essa experiência de transformação, entende? E é isso que Deus espera de nós. Que a gente caminhe de glória em glória. Porque quanto mais perto da luz a gente está, mais ela reflete em nós com força. É ou não é? Quanto mais a luz se aproxima, mais a gente sente a força dessa luz. E é isso que Deus espera de nós. Deus espera sim mais de você. Deus espera mais de mim. E que no meio dessa turbulência toda da vida, das dificuldades, dos desafios, se renda, se entregue, se submeta, porque Ele quer te levar ao desconhecido. Ele quer que você conheça aquilo que você não conhece ainda. Ele quer que você tenha novas experiências com Ele. Amém? Amém. Vamos orar? Quero convidar o louvor aqui. Nós vamos encerrar também com um trecho de uma canção. Quero convidar vocês a colocar em pé. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Você pode colocar essa situação que você tem vivido diante de Deus. Vamos cantar de glória em glória depois? E que nós já oramos aqui no meio do culto, foi impactante, foi maravilhoso. Deus vem tocando nas nossas vidas, mas eu sei que a gente passa por momentos que a gente precisa se render a Deus. E nós vamos orar também pela Alícia. A Alícia é a mãe do Paulo, o pastor Paulo, que esteve pregando aqui. Ela, não sei se ainda está internada, mas ela esteve internada, já está em casa. Vamos orar pela saúde dela. Estão precisando também de cuidador. Então, se você trabalha com isso, você conhece alguém que trabalha com isso, eles estão à procura. 98 anos. Caramba! Bem vividos, né? Bem vividos. Na presença de Deus. Gente, essa mulher já deve ter passado por coisa, né? 98 anos, já deve ter passado por muitas coisas. E com certeza ela está andando de glória em glória. Né? E que nós possamos andar assim também. E vamos orar também pela família Paiva, né? Anderson perdeu a mãe essa semana. Que Deus venha consolar os corações, consolar a família. Orar também pela cirurgia da Cris, que vai ser essa semana, né, Cris?
continuamos orando. E se você precisa também de oração, coloque aí a mão no seu coração, na sua vida. Se você tem pedido por alguém, vamos orar por essa pessoa. Feche os seus olhos. Deus, nós estamos diante de Ti nesta noite. Nós confessamos que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, nos entregar a Ti, Senhor, em confiança. Nós queremos ter essa consciência de fato e na nossa vida prática de que o Senhor está conosco a cada dia, no nosso barco, na nossa vida. Não queremos roubar a nossa fé, Senhor, e queremos também interceder por essas pessoas. Encontra a vida da Alicia, Senhor, cuide dela, como sempre tem cuidado. Ó Deus, encontra a família Paiva com Teu Espírito Santo, consolando, renovando, fortalecendo. Ó Deus, tirando toda a dor, aliviando toda a tristeza, Senhor, em nome de Jesus. Também entregamos a vida da Cris nas Suas mãos, que vai fazer a cirurgia. Usa a mão daqueles médicos, Senhor. Ó Deus, que essa intervenção terapêutica, ó Deus, seja, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Deus, que ela possa testemunhar aqui dos grandes feitos que o Senhor tem feito na vida dela e dessa família. Encontre cada pessoa que está aqui, Senhor. Ajude cada um a enfrentar suas tribulações com fé, com ousadia, com força, com ânimo, com a paz do Senhor que excede a todo entendimento. Que nós não venhamos desanimar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?